Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa super aula número um aqui no nosso canal do YouTube do Criadora Design Studio. Eu ia adorar estar a dizer que estávamos live na primeiríssima aula live, mas devido a problemas técnicos com o YouTube, tivemos que antecipar esta aula e, portanto, estás a assistir desse lado desta aula, esta aula é gravada. Mas, claro, conto contigo para as próximas aulas estares aqui ao vivo comigo. Portanto, estas super aulas vão acontecer todas as quintas-feiras às 18 horas e vamos falar sobre design de interiores e decoração focados no bem-estar físico, no bem-estar mental e no bem-estar emocional, ok? E tu perguntas-te, estas aulas são para mim? Será que... Sim, estas aulas são para ti. São extremamente úteis para ti que gostas de design, tens interesse na área de design e da decoração. Para ti que sentes que não tens jeitinho nenhum para decoração, nem sabes por onde começar, mas vais aprender a. Para ti que tens dificuldade em visualizar ou a pôr em prática alguma coisa que idealizas, ok? Tenho mil e uma ideias aqui a pairar na minha cabeça, mas realmente não sei o que fazer com elas porque não consigo aplicá-las. Isto acontece muitas vezes e, portanto, estas super aulas são para ti. E são para ti também que sentes que os ambientes da tua casa não têm personalidade, portanto, não apelam à tua personalidade, não têm nada a ver contigo, não transmitem a tua essência, quem tu és, nem transmitem as sensações de bem-estar que tu procuras, ok? A casa ser acolhedora, ser confortável, harmoniosa, tranquila, relaxante, ser uma casa feliz, que é tudo aquilo que nós procuramos. Resumidamente, tudo aquilo que nós queremos é ter uma casa que seja o nosso refúgio, ok? Chegar a casa e poder desligar do mundo lá fora e sentirmos que estamos no nosso refúgio, que sentimos um grande abraço, enormíssimo abraço da nossa casa, ok? E é para isso que estas aulas servem, ok? Portanto, a aula de hoje está diretamente relacionada com este último ponto, a questão da falta de personalidade, a questão da falta de refúgio, de boas sensações, ok? E, portanto, vamos já mais à frente explorar esta temática, ok? Do bem-estar, para que possam perceber o que é isto do bem-estar nos ambientes, de que forma é que os ambientes influenciam no bem-estar, ok? Então vamos começar por perceber um bocadinho a dinâmica desta aula, começando pelo quê? Pelo tema. O tema desta aula: como a tua saúde é afetada pelos espaços interiores. E tu perguntas assim, mas até agora era sobre o bem-estar e agora já é pela minha saúde? Sim, porque a nossa saúde está diretamente relacionada, nossa saúde física, mental e emocional está diretamente relacionada com os espaços que nós habitamos, seja o espaço de trabalho, seja o espaço de lazer, seja o espaço de descanso. E daí os espaços interiores influenciarem tanto a nossa saúde. E então, o tema da aula de hoje, como eu disse, como é que a tua saúde é afetada pelos espaços interiores, vamos começar numa fase inicial por apresentar alguns conceitos, alguns mindsets que tu és capaz de ter e que eram super importantes de ser ali um bocadinho alterados, ok? Porque muitas das vezes acreditamos e temos crenças em certas coisas que realmente, se conseguíssemos mudar a ficha do nosso mindset era incrível. Portanto, vamos começar por apresentar esses conceitos. Também sensibilizar para a importância e benefícios que os ambientes saudáveis podem trazer para a tua vida, okay? Para a nossa vida. Explicar o que realmente é isto dos ambientes saudáveis, ok? Porque isto dos ambientes saudáveis não é ter um ambiente saudável e está tudo bem, ok? É toda a relação da casa contigo.
ok? Contigo própria. Portanto, não é algo singular, não é, eu vou fazer o meu quarto porque quero que o meu quarto seja saudável, não. É toda a envolvência, todos os ambientes que tu tens na tua casa importam, ok? Não é uma coisa singular, é um conjunto com outras coisas, com outros espaços e considerando muitas outras situações do nosso dia a dia, ok? E por fim, vou dar dicas fundamentais para que realmente consigas ter a tua casa saudável, a casa harmoniosa e a casa que sempre sonhaste ter. Portanto, acho que estamos aqui todas empolgadíssimas e empolgadíssimos para começar já. Mas, antes de começar e antes de avançarmos para estes conceitos, eu quero contar-te uma situação que eu vivi e que me fez ganhar ainda mais consciência e evidenciou toda a importância desta temática da saúde através dos ambientes que nos rodeiam. Trabalhava e sempre trabalhei fora de casa. E sempre que chegava à casa, sentia que a casa não me caracterizava, okay? Que eu vivia naquela casa, e aquela casa não me acrescentava nada. Não me sentia feliz nem contente, não me sentia confortável, nem calorosa, não me sentia o abraço daquela casa, ok? E não digo isto porque vivia rodeada de antiguidades, ok? Mas porque não havia nenhuma peça, mesmo dessas antiguidades todas que eu tinha em casa, que definisse qualquer dos habitantes da casa, ok? Essas peças eram apenas adquiridas por um desejo, um impulso de querer e pelo facto de estarem a um bom preço. Portanto, não serem caras, vá, por assim dizer. E como não eram peças-chave, nem fundamentais, não faziam qualquer tipo de diferença no espaço, ok? Não era aquela peça que conjugada ficava incrível. Não, era um amontoado de antiguidades, de mobiliário, peças decorativas, que não faziam sentido nenhum e não definiam ninguém da casa. Okay? E como tal, não sentia que a casa espelhava a minha personalidade. Okay? E se isto nunca tinha tido um grande impacto a nível emocional, no meu estado emocional, era porque passava muitas horas fora de casa. Eu trabalhava fora de casa, saía de manhã e entrava à noite praticamente para dormir. Muitas das vezes até conseguia chegar depois da hora de jantar a casa e saía sempre muito cedo de casa. Portanto, passava a maior parte do meu dia fora de casa e por isso, quando chegava, era para dormir e não me preocupava se realmente o ambiente que me rodeava era saudável ou não. Até mesmo, até mesmo os meus próprios espaços, até mesmo o meu quarto e o meu escritório, por exemplo. Mas já lá vamos. Então, basicamente, eu sentia que, pronto, não sentia nenhuma diferença a nível emocional, até que em plena pandemia tudo isto mudou, pois eu passei de trabalhar muitas horas fora de casa a estar muitas horas e muitos dias fechada em casa. E dei por mim a perceber que alguma coisa não estava bem, que alguma coisa mexia com o meu humor, que alguma coisa mexia com o meu bem-estar, havia alguma coisa que mexia comigo, dentro de mim, e que eu não me sentia bem nos espaços em que eu habitava, que os espaços não me caracterizavam, que não eram meus. E volto a frisar, mesmo estando a falar, por exemplo, do meu quarto ou do meu escritório, okay? Que eram sítios mais controlados, onde só entrava certas decorações, onde só entrava certa mobília, onde as cores escolhidas eram mais ou menos escolhidas por mim. Nem assim eu sentia-me bem nos espaços, não se encaixavam comigo, não faziam parte da minha personalidade. Então foi nessa altura que decidi começar a compreender mais sobre esta forma de como os meus sentimentos, as minhas sensações, o meu bem-estar interno era influenciado pelos ambientes à minha volta. E quando senti o impacto
de ter adquirido este conhecimento todo, porque estudei imenso sobre isto, aprofundei-me sobre estas questões todas, a maneira como o cérebro, os estímulos que nós recebemos no cérebro, de que forma as cores, as texturas, as plantas podem e influenciam, não é? No nosso bem-estar. E, portanto, quando adquiri este conhecimento todo, recebi um enorme impacto na minha vida e muita coisa mudou. E então foi aí que decidi que era a altura certa para começar a impactar cada vez mais pessoas, para que mais pessoas sentissem esta mudança e este bem-estar interno que eu sinto agora. E, portanto, para mim, esta história da minha vida, este bocadinho da minha vida, foi importante partilhar com vocês para que vocês percebam que para mim esse foi o ponto-chave para a minha mudança. E portanto o que eu espero é que aqui consigas aprender e aqui consigas encontrar o teu ponto-chave de mudança, ok? Assim como aconteceu comigo. Portanto, se houve algo que a pandemia trouxe de bom em tudo isto, trouxe mais coisas, mas neste caso em específico, trouxe de bom foi a preocupação em cuidar de nós, okay? Do nosso bem-estar e de como a nossa casa é muito importante, ok? E portanto, acho que a pandemia frisou muito bem estas questões todas da casa, não só e apenas pelo home office, pela necessidade de uma sala se transformar em zona de escritório, zona de treino, zona de refeições, zona até de parque infantil para quem tem crianças em casa. Portanto, os espaços ganharam outra vida e outra função e acho que foi uma coisa que a pandemia trouxe e revelou aqui ser muito, muito forte. E portanto, contei-vos aqui um bocadinho da minha história e gostava que vocês me pudessem acompanhar nesta minha jornada e, claro, se eu vos puder impactar, melhor ainda, e se puder trazer esta mudança que eu atingi para junto de vocês, das vossas casas, das vossas famílias, para mim é tudo. Por isso, vamos começar então agora com a parte dos conceitos. Vamos aprender aqui, vamos falar aqui de alguns conceitos importantes para mudar aqui um bocadinho o mindset. E o primeiro que eu quero que tenham consciência é que somos seres em constante mudança. O que eu quero dizer com isto? Tudo aquilo que faz sentido para nós hoje, no momento em que estamos a viver, não fazia sentido há um ano atrás e poderá não fazer sentido daqui a um ano. Okay? O que eu quero dizer com isto é, se nós gostamos de uma cor ou de uma peça específica hoje, não quer dizer que no passado a gente tenha gostado dela, até se calhar repudiávamos ali um pouco a peça, e no futuro podemos vir a gostar. E podemos manter o nosso gosto ou então mudar drasticamente. Okay? Aqui o que eu quero deixar claro é que não há problema nenhum em deixar de gostar de algo ou achar que algo já não representa a nossa personalidade. Porque isso acontece imensas vezes, ok? E muitas das vezes é assustador porque pode acontecer numa questão de meses e não de anos, como eu estava a falar. Mas, e aqui a chave principal para o mindset é que esta mudança pode acontecer e ninguém tem que ter receio dela acontecer, ok? É algo que é normal, é do ser humano, okay? Mudar. Muitas das vezes há quem diga mudar para melhor, mudar para pior, isso aí que são outras questões, mas mudar faz parte da nossa essência enquanto seres humanos. E, portanto, é normal mudar e ninguém tem que ter medo dessa mudança. Esse é o primeiro. Vamos agora ao segundo conceito. Somos seres acumuladores. E o que é que isto quer dizer? Não quer dizer que somos desarrumados, ok? Ou que tenhamos um distúrbio de acumulação, como se vê em muitos programas da televisão. Não, não quer dizer isso. Quer dizer apenas que acumulamos muita tralha que não precisamos, ok? E o principal motivo para acumularmos essa tralha toda são as memórias, ok? Mas é essencial perceber
que para ter um ambiente saudável é preciso, como eu costumo dizer, destralhar, ok? Ou desatafolhar, que é a palavra mais correta, a casa, ok? Precisamos de desatafolhar a casa e esta pode ser uma tarefa muito enriquecedora, pode ser uma tarefa que a nível emocional e a nível mental nos vai levar a um equilíbrio de tal modo que vamos sentir uma satisfação plena naquilo que estamos a fazer. E atenção, eu não quero dizer com isto cortar por completo com as relações com as nossas memórias. É aprender a perceber realmente o que é importante. Porque sim, as memórias são muito importantes, mas não é preciso ter a pulseira do evento X, porque foi uma noite incrível que eu me diverti muito, que ao ter uma coleção de pulseiras e acessórios que usámos naquela noite, porque foi super divertida. Por exemplo, aqui ainda existe durante o dia, como é lógico, mas não é isso que nos fazem as memórias, ok? E existem outras formas e dicas, não é? Que poderei dar mais à frente, de como reter e criar novas memórias sobre uma memória, ok? Mas isto é um conceito que é fundamental, ok? Destralhar, despojar de qualquer tipo de excedentes, ok? Não estou a dizer com isto o minimalismo a 100%, até porque o minimalismo requer aqui outros conceitos e nem sempre o minimalismo quer dizer ter o mínimo possível, quase nada no espaço, ok? Mas estou a querer dizer com isto ter uma casa saudável. E para ter uma casa saudável é ter o essencial. E o essencial pode ser muito, como pode ser pouco. Isso depois vai depender de pessoa para pessoa. Mas pronto, conceito número 3. Existe relação entre os espaços, ok? É um conceito fundamental de entender, ok? Que é a circulação e a relação entre os espaços de uma casa é primordial, ok? O que pode fazer sentido nessa relação para mim, pode não fazer sentido para ti, ou para quem habita naquele espaço, ok? O que é que eu quero dizer com isto? Que existem dois tipos de espaços, espaços de circulação, como por exemplo a cozinha, a sala, os halls, o hall de entrada, são espaços de circulação, e depois existem espaços de permanência, mais privados, como por exemplo os quartos e a casa de banho. E toda a rotina tem que ser desenvolvida, toda a rotina da casa, toda a circulação da casa, toda a vivência da casa tem que ser desenvolvida tendo em atenção esta relação. Vou-vos dar um exemplo muito básico. Há muita gente que acha que a sala de jantar tem que vir primeiro do que a sala de estar, ou vice-versa. Mas isso só acontece se fizer sentido na relação entre os espaços, entre a relação da tua rotina, entre aquilo que tu fazes. Porque muitas das vezes as pessoas dão opinião sem perceber o que é mais importante para a pessoa que habita. Okay? E isto é um conceito fundamental. É que pode fazer sentido para mim ter a cozinha, sala de jantar e sala de estar, mas para ti pode fazer sentido ter a cozinha, sala de estar e sala de jantar. Ou ainda, ter sala de estar, cozinha e sala de jantar. A relação entre os espaços vai da tua rotina, vai com base no estudo da tua rotina e não com aquilo que as outras pessoas dizem ou acham, ok? E portanto, quando esta relação é criada e é feita de forma harmoniosa, tu tens uma casa mais saudável. Porque também tens uma relação mais saudável e mais prática com a casa. E isso é fundamental. E isto leva-nos ao quarto conceito, que é preciso que haja flexibilidade. E o que é isto da flexibilidade? Flexibilidade é um conceito um bocadinho mais moderno que veio para dentro da casa e que pressupõe que um mesmo espaço tenha mais que uma função. O que é que eu quero dizer com isto? E há pouco dei este exemplo e vou tornar a dar, que é a sala, pronto, sala no geral, sala de estar e sala de jantar, quando é conjunta. A sala é um espaço de descanso, é um espaço de lazer, mas pode ser um espaço de refeições a determinada altura do dia e pode ser um espaço de trabalho. Em tempos de pandemia, foi ginásio.
em tempos de pandemia foi parque infantil, ok? Portanto, há várias funções, é normal que haja várias funções dentro do mesmo espaço. E por isso é essencial que haja flexibilidade, ok? Porque no nosso dia a dia nós também não somos lineares, somos flexíveis, não é? E uma zona que para nós é para relaxar pode passar a ser uma zona de trabalho, como pode passar a ser uma zona de refeições. E isto é importante que haja esse, essa atenção, ok? É importante que seja pensada, as zonas sejam, as zonas da casa sejam pensadas de forma a corresponder àquilo que a pessoa que lá habita pretende fazer do espaço, ok? É isto. E, portanto, se tivermos em atenção esta flexibilidade e atribuirmos mais que uma função ao mesmo espaço, havendo essa necessidade, é uma maneira prática e eficaz de tornar a casa mais saudável, ok? Portanto, ser flexível é ser eficiente. E, portanto, estes 4 conceitos andam de mãos dadas para conseguir ter uma casa mais harmoniosa, mais feliz, mais prática, mais eficaz e, essencialmente, ter uma casa que é um refúgio, uma casa extremamente saudável. E então, o que é um ambiente saudável? Okay? Um ambiente saudável é um espaço que previne e potencia o combate a problemas de saúde do nível físico, do nível emocional e do nível mental. Okay? Portanto, e como é que isto acontece? Ok, isto aqui já é mais profundo um bocadinho. Basta aplicar algumas estratégias simples para garantir que reunimos as condições ideais para melhorar os nossos níveis de felicidade, criatividade, concentração, produtividade, tranquilidade, humor e tantas outras emoções e sensações que podem ser impactadas através dos ambientes que nós habitamos. Okay? Por isso é que este tema é extremamente importante. E digo isto com base em quê? Com base em estudos e investigações que comprovam que os ambientes afetam o nosso nível de stress, afetam o nosso humor, afetam a nossa memória e a nossa concentração. Portanto, muitas das vezes uma pessoa não consegue concentrar-se em determinado espaço, mas acha que é porque hoje a cabeça está a mil e não. Pode ter a ver com o ambiente que a rodeia, ok? Ou uma pessoa não consegue, acorda de mau humor, ou passa ou chega a casa, está de mau humor, porque se calhar não tem um ambiente que potencie o bom humor, ok? E então isso influencia muito. E agora pergunto-me, e de que forma podemos fazer tudo isto? É aqui que entram as dicas de ouro para a casa saudável, ok? Portanto, como? Como é que vais fazer isto? Ponta aí, peguem caneta, peguem papel e aponta estas dicas porque realmente vão valer ouro na tua casa e vão tornar a tua casa muito mais saudável. Dica número 1. Ter ambientes com muita luz natural. Ok? Como podem ver, eu estou neste momento num ambiente com luz natural e é extremamente importante que potenciem espaços com luz natural, ok? Claro que se for no inverno, teremos que usar mais luz artificial, porque também temos menor exposição solar e menos horas de exposição solar. Por isso é perfeitamente normal. Mas potencia imenso, ok? A casa, o ambiente, ter luz natural. Ter ambientes arrumados e organizados, ok? E atenção, que este arrumado e organizado pode ser a chamada organização no meio do caos, ok? Não estou a dizer por isso que tem que ser tudo imaculadamente nos seus sítios e que depois eventualmente vamos esquecer-nos de onde é que colocamos certas e determinadas coisas. Não, não é isto que eu estou a dizer. O que estou a dizer é que, para a casa ser saudável, ter ambientes arrumados e organizados dentro daquilo que para nós é ser organizado e ser arrumado, é o ideal, ok?
Aqui não estamos a impor nada a ninguém, não se pode impor nada a ninguém, porque cada um é como cada um. Ventilação, terceira regra. Ventilação dos espaços. É muito importante, ok? Não só para ajudar a repor os níveis de oxigênio, mas também porque dá um boost de energia, certo? Certeza que se lembram perfeitamente de formações ou reuniões em que a temperatura era tão alta, tão elevada, tudo tão fechado, sem oxigênio circular dentro da sala de reuniões, que aquilo dava um sono imenso, ok? É importante a ventilação dos espaços, é muito importante para garantir, que temos bons níveis de oxigênio, ponto número 1, e ponto número 2, para garantir que continuamos com energia suficiente para continuar o nosso dia. Okay? A temperatura do espaço é fundamental. Outra dica de ouro. O que é que eu quero dizer com isto? Se estamos num espaço que é demasiado frio, sentimos-nos obviamente bastante desconfortáveis. No entanto, se estamos num espaço em que é extremamente quente, também não nos sentimos muito bem. Portanto, tem que haver aqui um meio termo. É a temperatura ideal para que nos sintamos confortáveis. E isso é muito importante. Okay? Terem atenção à temperatura do espaço é fundamental para ter uma casa saudável. Quinta, segurança e conforto. O que eu quero dizer com isto? Se nos sentimos seguros, se sentimos. E quando eu falo seguros, quero desmistificar aqui um bocadinho. Quando eu falo em seguros, não estou a dizer seguros a nível de proteção exterior, alarmes, etc. Não. O que eu estou a falar de seguros é uma casa com atenção aos pormenores, que não tenha esquinas muito salientes, por exemplo, que não tenha escadas amplas sem segurança. Estou a falar desse tipo de segurança, ok? Portanto, segurança e conforto são extremamente importantes para que nos sintamos mais tranquilos e, portanto, com isto, se nos sentimos mais tranquilos, estamos a combater um grande problema que é a ansiedade, ok? Porque vivemos a um ritmo alucinante, acontece tudo na nossa vida a um ritmo alucinante, trabalho, casa, filhos, é tudo, vida social, é tudo altamente alucinante, ok? Muito rápido e, portanto, temos uma grande probabilidade de ter ansiedade, ok? De sofrer de ansiedade. E a segurança e o conforto ajudam-nos um bocadinho a tranquilizar e isso ajuda-nos também, lá está, a potenciar o nosso bem-estar e daí a nossa saúde. Portanto, como podem ver, é só vantagens de ter uma casa saudável. E por último, não é o último, não é o último, é o antepenúltimo, ter ambientes acusticamente isolados. Ok, o que eu quero dizer com isto do acusticamente isolados? Nada pior do que ouvir tudo aquilo que se passa na rua. Okay? Nada pior do que saber o que é que se passa na casa ao lado, ouvir todas as conversas, ouvir a televisão, ouvir as crianças, ouvir tudo. Okay? É muito importante que haja um bom isolamento, pois previne o stress e, claro, ambientes bem isolados potenciam a produtividade, o descanso e a concentração. Okay? Se descansarmos bem, se estamos concentrados, se somos produtivos, reduzimos o nosso stress. E, portanto, ter ambientes bem isolados, quando é possível, porque nem sempre é possível assim, de uma forma fácil, isolar, ok? Mas quando é, por exemplo, no início de uma obra, é super normal isolar muito bem os espaços e isso é uma vantagem muito grande para o futuro, ao nível, como eu disse, do descanso, da produtividade e da concentração. E agora sim, o último ponto, a última vantagem, a última dica de ouro, ok, para ter a casa saudável, é ter qualidade do ar. E aqui podem pensar,
Mas isso é a mesma coisa do que ventilar os espaços. Mas não é bem, ok? Porque o ar que utilizamos para ventilar os espaços nem sempre contém mais oxigênio do que dióxido de carbono. Vamos imaginar, nós temos um escritório numa rua extremamente movimentada. Abrimos a porta, mas isso não quer dizer que o ar que entre, não é? Se temos uma rua extremamente movimentada, com muitos carros, muito provavelmente o ar que entra, ok, a ventilação do espaço é feita por mais dióxido de carbono do que oxigênio, ok? E, portanto, para conseguir ter uma melhor qualidade do ar, até mesmo desse ar que entra, não é? É essencial ter uma ou mais plantas. Isto porquê? Porque as plantas ajudam a absorver toxinas prejudiciais e contribuem para a melhoria do humor, da produtividade e da concentração. E, portanto, além de que é capaz de nos deixar mais felizes e dar mais vida aos nossos espaços, seja na nossa casa, seja no nosso escritório. Portanto, ter plantas é vida. E é a última dica destas dicas de ouro para ter uma casa mais saudável. Se vocês conseguirem aplicar quase todas estas dicas, vos garanto que vocês vão notar diferenças à nível do stress, da felicidade, da produtividade, da concentração e do descanso. Isso é garantido, ok? E, portanto, agora acho que, depois de toda esta informação que eu reuni para vocês, conseguem perceber como é que os ambientes interiores têm uma influência tão grande na tua saúde, na nossa saúde, ok? Porque sempre tiveram este impacto, sempre. Mas se calhar nunca tiveste essa consciência. Como eu, também nunca tinha tido até à pandemia e até ter começado a estudar estas questões, ok? Portanto, quando começas a compreender estes conceitos e a aplicar estas técnicas e dicas que eu vou dando, vês por ti própria essa transformação acontecer. E isso vai ser o teu ponto de virada, o teu ponto de mudança, o teu ponto de transformação, o ponto-chave, ok? É a transformação que vais realmente sentir e que vai impactar o teu bem-estar. E isso é o que estamos aqui para fazer. Portanto, estamos a chegar ao fim desta primeira aula. Mais uma vez digo, gostava de ter estado live com vocês todos a assistir. Não foi possível, mas estamos cá. Esta é a primeira aula de muitas, ok? De muitas. Todas as quintas-feiras às 18 horas, não se esqueçam, ok? Portanto, espero que tenham gostado muito desta aula. Esta que foi a primeira aula, a aula número 1 de Design de Interiores e Decoração para o Bem-Estar, aqui no Criadora Design Studio. Muito obrigada por terem assistido. Não te esqueças, por favor, subscreve o canal e ativa as notificações para que todas as quintas-feiras recebas no teu telemóvel, ok? O aviso de que as aulas vão começar. E assim não perdes nenhuma aula, porque elas estão cheias de conteúdos incríveis e gratuitos. Além de que as aulas não têm replay, à exceção desta, as aulas não têm replay, portanto, só quem está mesmo live, ao vivo, comigo, às 18 horas, todas as quintas-feiras, é que consegue absorver e receber estes conteúdos incríveis, transformadores e gratuitos, ok? Portanto, é de aproveitar. Por isso, beijinhos e abraços. Vemo-nos na próxima quinta-feira, à mesma hora. Obrigada.